Oi, rainha! Seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no meu canal. Um prazer ter você aqui comigo. Eu sou a Paula Duarte, sou influenciadora, blogueira aqui na cidade de Belo Horizonte. Também sou micropigmentadora, sou cristã, esposa, sou mãe e amo estar aqui com vocês compartilhando mais a minha rotina, da minha vida e naquilo que Deus tem feito em nós e através de nós. Nesse vídeo eu vou compartilhar com você como eu faço o meu devocional. Eu recebo muitas perguntas a respeito disso, porque todos os dias eu posto no Instagram fazendo meu devocional. E as pessoas perguntam, tipo, como você faz? Porque, de fato, o que faz sentido para mim, rainha, é a gente construir um relacionamento com Deus. É maravilhoso e você precisa sim, nós precisamos ir à igreja, cultuar a Deus, estar ali aos domingos. Mas o que vai fazer diferença e vai realmente transformar a sua vida, o viver com Deus. Porque se você vai só domingo e fica ali 2, 3 horas num culto, isso não transforma você, nem o seu ser do jeito que você precisa ser transformado, e eu também. Então o que realmente transformou a minha vida, me fez entender quem eu realmente sou, me fez entender a minha identidade em Deus, o porquê eu estou nessa terra, o porquê Ele me criou. Algumas coisas que não faziam sentido para mim, hoje fazem, muitas delas na verdade, foi ter os meus momentos com Deus, junto com a palavra de Deus, porque o que Ele fala sempre vai estar alinhado com a palavra, e realmente tirar um tempo para ouvir a Ele. Deus nos criou para revelar a glória dEle nessa terra. Deus nos criou para que a gente se relacione com Ele. Imagina que coisa maravilhosa é você ter livre acesso para conversar com o seu Criador. Tipo assim, você está aqui parada onde você está agora e você consegue conversar com Deus, e você tem esse livre acesso a Ele por causa de Jesus. Cristo, a forma que Ele se entregou por nós é o que faz de fato nós termos acesso a Deus. E como isso aconteceu? Quando Deus criou o mundo, através de Adão e Eva, o pecado entrou no mundo, Eva e Adão também. Comeram o fruto que eles não deveriam comer. E por causa disso, porque eles decidiram fazer isso, porque eles caíram na conversa de que eles não tinham que cair, o pecado entrou no mundo e o homem começou a ter o conhecimento do bem e do mal. E aí, rainha, depois disso, muitos pecados foram acontecendo, coisas que são literalmente carnais e horríveis foram acontecendo na terra. E para as pessoas conseguirem ter esse acesso a Deus, para que a oração delas subissem aos céus e elas conseguissem ter acesso à presença de Deus, Deus designou que sacrifícios fossem feitos. Então, literalmente, as pessoas pegavam os animais e sacrificavam eles a Deus, e através daquele sangue que era derramado daquele animal, elas conseguiam ter acesso a Deus. Pegava geralmente ovelhas, cordeirinhos, bichinhos, assim, tinham vários tipos de sacrifícios. E sempre precisava ser feito recorrentemente festas com esses sacrifícios, períodos de semanas com esses sacrifícios, dias para que as pessoas conseguissem ter acesso a Deus. Isso há muito tempo atrás, no Velho Testamento, você consegue ter acesso a isso, na Bíblia Sagrada. Só que aí, teve um dia que Jesus veio para a Terra. E quando Jesus veio para a Terra, aos seus 30 anos, ele começou o ministério dele. E com mais ou menos aí os seus 33 anos, ele morreu na cruz. E quando ele morreu na cruz, como um cordeiro totalmente limpo, e ele derramou o sangue dele ali naquela cruz, foi o sacrifício perfeito. E depois disso, ninguém mais precisou fazer nenhum tipo de sacrifício, entregar esses tipos de sacrifício para ter acesso a Deus. Através de Cristo e através do sacrifício dele, a gente consegue ter acesso livre ao Pai, que é o nosso Criador. Então, minha rainha, o simples fato de você decidir falar assim, ok, Jesus, eu creio que o Senhor é o meu Salvador, eu creio que o seu sacrifício foi perfeito, eu entrego a minha vida nas tuas mãos, eu reconheço que o Senhor é o meu Salvador. Rainha, quando você decidir dizer isso com todo o seu coração, crendo nisso, você consegue ter livre acesso ao Pai. E minha rainha, como isso muda a nossa vida? Pedir a Deus para que Ele esteja presente no nosso dia, para que Ele guie a nossa vida, para que a presença dEle seja real, para que a gente aprenda com Ele, é isso que transforma a minha vida. Eu não consigo imaginar a minha vida sem ouvir a voz de Deus. Não existe vida para mim se Ele não está comigo, porque foi Ele que me deu a vida. Foi Ele que me criou. Ele decidiu que eu estaria nessa terra, nesse tempo, para viver algo muito especial. Eu quero te dizer, valorize a sua vida, por favor. Eu não sei em que estágio da sua vida você se encontra agora, mas eu quero te dizer que existe um Deus que quer se relacionar demais com você. O Senhor, Ele te criou, minha rainha, especificamente para esse tempo. E eu sei que talvez a sua vida diz coisas completamente contrárias a isso. Eu sei que talvez o que você ouve de pessoas ao seu redor, talvez até de familiares, pessoas próximas, tem machucado o seu coração.
Mas, rainha, não importa o que essas pessoas dizem, Deus quer você. Ele quer amar você, Ele quer se relacionar com você. Ele quer ouvir a sua voz todos os dias e Ele quer conversar com você. Cara, sim, eu ouço Deus falando comigo. No meu tempo devocional, Deus me direciona a versículos, a capítulos na palavra. Ele me fala coisas e dá direções específicas sobre a minha vida. E para mim não existe vida, rainha, sem isso. Porque como é que eu vivo errante pela terra sem saber o que o meu Criador quer de mim? Porque olha só quem me criou consegue me dizer o porquê que eu estou aqui. Não sou eu mesma que entendo alguma coisa e posso dizer o porquê que eu estou aqui e o que eu tenho que fazer. É claro que nós temos desejos e vontades próprias, mas eu estou falando de propósito, de visão de vida de verdade, da sua profissão, da sua família, da escolha do seu marido, da escolha de onde você vai morar, coisas que são assim, nesse nível. E Deus também nos dá direções específicas que são menores para a nossa vida. Ele sempre tem algo para dizer. Eu quero te dizer, depois dessa introdução, que o meu momento devocional com Deus, ele acontece todos os dias, antes de tudo. Então ele acontece de manhãzinha, assim que eu acordo. Eu gosto de acordar entre 5 e 6 horas da manhã, se possível 5 da manhã, se a minha madrugada não foi muito difícil. Hoje eu tenho uma bebezinha de 2 anos, então às vezes minha madrugada é um pouco complicada. Mas eu gosto de acordar às 5 e eu passo meu café sem açúcar, sento no sofá, pego minha Bíblia, meu caderninho devocional, minha caneta, onde eu anoto aquilo que Deus tem falado comigo, anoto com data, inclusive, para saber essas direções. E assim, eu fico ali, pelo menos aí, 40 minutos a 1 hora com Ele. Não tem que ter um tempo específico, mas eu gosto de estar com tempo, para realmente ouvir a voz dele com calma. Tem dias que eu consigo ficar mais tempo e é maravilhoso, mas talvez por causa da rotina do dia eu não consigo ficar tanto tempo quanto eu gostaria. O importante, minha rainha, é que você tire esse tempo, que você separe esse tempo do seu dia para ouvir ao Senhor. E a linguagem de amor de Deus, eu aprendi isso, são as primícias. Ele se sente amado através das primícias. Então, quando você vai ver na Bíblia, por exemplo, lá no Antigo Testamento, quando as pessoas iam dar os dízimos, né? Os dízimos eram tipo plantas, animais, eram coisas assim. E sempre eram os primeiros. Então, as primeiras plantas que nasceram, os primeiros animais, eles eram entregues a Deus como dízimo, primícias. Deus quer ser o primeiro na sua vida. E para isso, para mostrar para Ele que Ele é o primeiro da minha vida, eu coloco Ele na primeira hora do meu dia, que é quando eu acordo e vou ouvir a voz dEle. E mostro para Ele que Ele é mais importante do que qualquer coisa que eu vou fazer. E rainha, ali Ele me ensina, Ele me exorta, Ele me emociona, Ele me ama, Ele enche o meu rosto de riso, a minha vida de alegria, Ele me corrige. E é assim que eu vou entendendo como é a vida que Ele criou para ser. Como é a vida que Ele criou para a gente viver. Deus criou o mundo, gente, para funcionar de uma forma específica. E se a gente começa a caminhar de uma forma diferente dessa forma que é específica, né, que Ele criou, muita coisa começa a dar errado, minha rainha, porque a gente está indo contra princípios, você consegue entender? E se a gente vai contra os princípios que o Senhor criou, não tem como, a gente colhe coisas ruins. Assim como se a gente colhe, se a gente planta obediência a Deus, amor a Deus, temor a Deus, tendo Ele como fonte, a primeira fonte da nossa alegria, não tem como a gente não colher coisas boas, porque é bíblico. Quando a gente vive uma vida em obediência ao Senhor, tendo temor a Ele, tendo alegria em obedecer a Ele, oferecendo sacrifícios de gratidão ao Senhor, bênçãos virão até nós. Só coisas boas virão até nós. E teve uma vez que eu ouvi uma frase que diz assim: contra frutos não há argumentos. Essa frase, quando eu ouvi ela mudou minha vida, porque de fato, quando você está tendo um fruto de algo, é porque você plantou aquilo ali também. Então, às vezes, você está plantando sem saber o que você está plantando, rainha. E se você fica sem se relacionar com o seu Criador, sem entender quem é Deus, quem é Jesus, quem é o Espírito Santo, a Palavra de Deus, esse relacionamento com o Senhor, não tem como você colher uma vida que de fato dá um resultado de acordo com o que Deus quer para você, porque você não está perto dele para saber o que Ele quer. É só assim que você vai descobrir quem você é. É só assim que você vai descobrir o porquê você foi criado, porque você está aqui. E às vezes você está totalmente ao contrário disso. Isso não vai te trazer felicidade, não vai te trazer alegria, na verdade. A gente só é alegre, rainha, e completo de verdade quando a gente está com Deus. Não existe outra forma. A gente pode conseguir tampar alguns buracos que facilmente vão ser destampados depois. São alegrias momentâneas. A alegria eterna, a alegria real, só existe quando a gente está com o Senhor. Não existe outra forma. Então,
Então, o que eu quero te dizer para você fazer a partir de hoje, que é o que eu faço, vai para um lugar onde você vai ficar calma e tranquila, talvez dentro do seu quarto, onde você quiser, no seu escritório, não sei onde você vai separar esse local, mas um local que as pessoas não vão ficar atrapalhando você, não vão querer ficar conversando com você, onde você vai conseguir ter um tempo para ficar em silêncio e ouvir a voz de Deus. Começa a ler a palavra, se você ainda não lê a Bíblia, começa a ler em Provérbios, vai lendo ali Provérbios, vê o que Deus está falando com você. Quando você vê um versículo específico, você fala assim, Deus, o que o Senhor quer dizer a respeito desse versículo? O que o Senhor quer me ensinar a respeito disso? Abre o seu coração, começa a compartilhar o seu coração. Fala, Deus, hoje eu estou me sentindo assim, assim, assim. E eu estou me sentindo assim, assim, assim por causa disso, disso e disso. Porque fulano fez tal coisa comigo e eu não me senti bem. Ou então porque eu estou achando que eu estou errando em tal coisa. E eu começo a abrir o meu coração como se eu estivesse conversando com um amigo. Talvez no início vai ser difícil, mas depois você vai ver que as coisas vão começar a fluir. Você vai precisar construir um relacionamento com o Senhor como você construiu com qualquer pessoa que é seu amigo hoje. E isso vai levar tempo, tá? As coisas realmente que são a longo prazo na construção são as coisas que valem a pena, né, Rainha? E vai levar tempo para você começar a ouvir a voz dele de uma forma mais clara, para você talvez compreender aquilo que você está lendo, mas você precisa começar a viver isso. Não há nada que importe mais nessa vida do que a gente estar perto do Senhor e ouvir a voz dele. Porque um dia nós vamos estar com ele, Rainha, ou não, depende da nossa decisão. Mas eu decidi estar com o Senhor. Quando eu chegar perto dele, eu quero assim, que ele saiba que eu não quero estar com ele só quando eu estiver no céu. Mas aqui nessa terra eu decidi estar com ele também. Porque é um privilégio para mim estar junto com ele. É um privilégio saber que eu tenho acesso livre ao meu Criador. Como assim, cara? Que Deus é esse? Que eu posso chegar, posso adorar, posso pedir, ele me ouve, ele se preocupa comigo, ele me mima. Ele realiza os desejos do meu coração. Quando eu obedeço, eu estou alinhada com ele, tenho ele como o primeiro da minha vida. Isso é maravilhoso. Eu sugiro que você tenha um caderninho também junto com você, para você ir anotando aquilo que você está sentindo, que Deus está falando com você. Você vai ver que depois de algum tempo, você voltando naquele caderninho, você vai falar, nossa, que legal isso aqui, olha, tal dia Deus falou isso comigo. Anota o que você leu na Bíblia. Vai para Salmos, você pode ir para o Novo Testamento também, Mateus, Marcos, Lucas, João, que são as cartas. Romanos é um livro que me ensina muito também. Então você pode ler tanto no celular quanto na Bíblia física. Eu prefiro a Bíblia física, porque eu vou grifando e eu me sinto mais ali próxima daquele momento devocional tendo uma Bíblia física. Então eu sugiro que você faça isso também. Rainha, você vai precisar fazer isso todos os dias. Eu sei que às vezes é difícil você tirar um tempo hoje no início do seu dia. Às vezes a gente precisa acordar mais cedo e fica complicado. Mas quando você colocar isso como o primeiro lugar da sua vida, você vai começar a ver resultados que você jamais imaginava. Quando você começar a dedicar o seu tempo com Deus, você vai ver coisas que você jamais imaginava viver. Louve a Ele nesse momento. Coloque a sua família diante dEle. Coloque a sua vida diante dEle. Ore pedindo coisas a Ele, pedindo para Ele abrir os seus olhos. E principalmente peça para Ele te mostrar a verdade. Fala, Deus, me mostra a verdade a respeito do Senhor. Me mostra a verdade a respeito da vida. Eu não quero viver enganada. Você vai ter acesso ao que há de mais precioso nessa terra. E você vai começar a viver uma vida que você jamais imaginou que poderia ser real. E a gente só consegue viver isso com Jesus, Rainha. Ele me dá alegria e ânimo para viver. E é por causa dessa paz que eu pulo da minha cama todos os dias. Eu sei que eu falo sobre vários outros assuntos aqui, mas Jesus sempre vai ser o primeiro na minha vida. E foi por causa dele que eu consegui ter essa visão de mundo. É por causa dele que eu consigo ver as pessoas de outra forma, me ver de outra forma, ver os problemas de outra forma. Rainha, eu respiro assim com alívio de compartilhar isso aqui com você. Eu quero que você compartilhe aqui comigo nos comentários se você já viveu alguma situação assim, de estar num momento devocional e Deus te mostrar algo, de alguma cura que você viveu, algum milagre, algo que Deus falou com você na palavra, porque vai ser importante para as pessoas que clicarem nesse vídeo ler isso para dar um ânimo para elas também, porque nem sempre é fácil a gente vencer isso, mas existe um caminho e nós temos ajuda para isso também. O Espírito Santo, ele é o nosso ajudador. Foi assim que Jesus morreu na cruz, ele enviou o Espírito Santo para que fosse o nosso ajudador, o nosso conselheiro. E o Espírito Santo é isso. Então, você tem acesso a isso, minha rainha. Decida acessar isso de uma vez por todas. Compartilhe aqui com a gente, por favor. Eu quero saber daquilo que você viveu, dos seus testemunhos, para isso encher a fé de outras pessoas
encher outras pessoas de desejo de conhecer mais a Jesus. Se você tem alguém que você acha que seria abençoado com esse vídeo, manda esse vídeo para essa pessoa. Curte esse vídeo, por favor. Se inscreva no meu canal. Se você puder me ajudar com isso, seria muito legal, porque eu amo trazer esses conteúdos aqui para vocês e eu quero muito que eles atinjam mais pessoas ainda que vão ser tocadas pelo que foi falado aqui e encontrar o mais importante, a primeira coisa mais importante da vida. Que Deus abençoe sua vida demais. Você é muito preciosa para mim e Jesus te ama muito. Um beijo, minha rainha.